Salve galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E bem, galera, como a videoaula da eletrodinâmica da semana passada ficou um pouco, travando em alguns pontos, a gente vai fazer aqui um review, da aula, pontuando os pontos mais importantes e dando um pouquinho a sequência da matéria. O assunto, vamos continuar o mesmo, que é eletrodinâmica. E aí, galera, a base da eletrodinâmica se encontra dentro do conceito de corrente elétrica. Bom, é um conceito muito usado em nosso dia a dia dentro da eletricidade. A corrente elétrica também pode ser chamada de intensidade de corrente, cujo símbolo que a gente vai usar é o I, tá? O símbolo para corrente elétrica a gente vai usar o I, né? Por que I, Orlando? Justamente por causa da intensidade de corrente elétrica. E aí presta atenção aqui no desenhozinho, galera, é o seguinte, ó. A corrente elétrica é um movimento ordenados de elétrons, ó, ordenados de elétrons num condutor devido a um campo elétrico criado por uma diferença de potencial. Então aqui a gente tem algumas palavrinhas-chave. Primeira palavra-chave, movimento, tá? Segunda palavrinha-chave, elétrons. Terceira palavrinha-chave, campo elétrico. E quarta palavrinha-chave, diferença de potencial ou a tensão, né? Essa diferença de potencial, galera, é chamada de DDP. Orlando, dá um exemplo de DDP. Na tomada da sua casa, por exemplo, se você enfiar o dedão na tomada da sua casa, você vai tomar um choque de 110 volts. E esse 110 volts representa a diferença de potencial. Então presta atenção aqui no desenho, galera. Ó, eu tenho uma fonte de energia, né, que é uma pilha, um gerador de energia. E aí eu plugo, né, dos fios de um lado e outro. Então aqui a gente tem o polo positivo e o polo negativo. Então, ó, aqui eu tenho a DDP, a diferença de potencial. Que no caso de uma pilha, sei lá, pode ser de 3 volts ou até menos. Então, quando é estabelecido essa diferença de potencial, cria-se um campo elétrico. E o campo elétrico, galera, sempre aponta do potencial maior para o potencial menor. Então, esse é o campo elétrico. E a partir desse campo elétrico ter sido criado, essas cargas começam a se movimentar. Agora repara uma coisa, galera. A carga é feita de elétrons. E aí você já sabe da outra aula, né? Que a carga negativa é atraída pela positiva. E só os elétrons que se movimentam. Então repara, os elétrons eles vão sair de um potencial menor, que é o negativo, e caminhar para o potencial maior, que é positivo. E aí, gente, se você analisar, ó, o movimento do elétron está para a direita, né, procurando o polo positivo. E o campo elétrico está para a esquerda. Então, os elétrons, eles se movimentam no sentido contrário do campo. Ó, deixa eu aumentar essa seta aqui. Ó. Aí, ó. Os elétrons, eles se movimentam no sentido contrário do campo. Então, isso aqui é uma situação interessante. Bem, obviamente, né, para eu ter corrente elétrica, é bom que eu tenha um material condutor. Por que, Orlando? Porque ele possui mais elétrons livres. Isso faz com que os elétrons se desloquem mais facilmente, durante no fio. Então, os metais geralmente são utilizados para isso, beleza? Bom, agora fique esperto aqui, galera, que aqui tem um detalhe importante. Eu trouxe para vocês a ideia do sentido real e convencional. Obviamente, como o próprio nome já diz, o sentido real da corrente elétrica é o que realmente acontece, que é os elétrons se movimentando do potencial negativo para o positivo. Se a gente voltar nessa imagem, ó, é exatamente isso que a gente tem. Ó. O elétron saindo do potencial menor, indo para o maior. Né? Então, se eu desenhar um elétronzinho aqui, ó, ele vai estar saindo para cá. Ó, do potencial menor, indo para o maior. Isso, de fato, que realmente acontece. Porém, galera, não é esse sentido, vou até arriscar ele aqui, ó. Não é esse sentido que a gente vai usar nos nossos exercícios. O que a gente vai adotar é o sentido convencional. Orlando, por que a gente acaba adotando o sentido convencional? Porque na época que os caras estavam estudando a corrente elétrica, né, eles imaginavam o seguinte: é mais fácil um objeto, suponha que você tenha aqui uma rampa, ó, uma certa rampa com altura H. E aqui a gente tem uma bolinha de maçaneta. Então, para os estudiosos da época, era mais fácil essa bolinha, né, sair de um potencial maior e se deslocar para um potencial menor, né, devido aqui, por exemplo, à ação da gravidade, e aí chegar aqui no potencial menor, do que fazer o contrário. Então, eles achavam que a corrente elétrica saía de um potencial maior
e caminhava para um potencial menor. Só lá na frente que eles descobriram que não é os prótons que se movimentam, e sim os elétrons. Então, no que realmente acontece, é os elétrons movimentando de potencial menor, que é o negativo, potencial menor, negativo, menor, para um potencial maior, né, que eu chamei aqui de positivo, e aqui seria o potencial maior. E aí, para não ter que trocar tudo, eles criaram a ideia do sentido convencional. O sentido convencional, entre aspas, seria um movimento de prótons do lado positivo para o negativo. Mas, Orlando, prótons não se movimentam, concordo, né? Concordo com você que prótons não se movimentam, mas eles acreditavam que na época, né, seria esse tipo de movimento de carga. Então, quando eu tenho esse circuito, eu primeiro vou analisar. Ó, eu estabeleci a diferente potencial, ó, tem um polo positivo e um polo negativo. Estabeleceu, então tá de boa. Então, se tem uma diferente potencial, eu vou criar um campo elétrico. Lembrando que o campo elétrico, ele vai sempre apontar do polo positivo para o negativo. Beleza, criei um campo elétrico, agora as cargas podem se movimentar. E aí, como eu falei para vocês no slide anterior, o movimento da carga é no sentido contrário do campo. Beleza? Então, esse aqui seria o sentido real. Mas o sentido real a gente vai esquecer. Então, a gente vai admitir que a corrente elétrica vai se movimentar do potencial menor, potencial maior para o potencial menor. Então, essas setas que eu estou desenhando aqui, galera, ó, está representando o sentido convencional da corrente elétrica que acompanha o campo. Ó, o campo está apontando para a direita, a corrente também. Então a corrente vai girando no circuito, ó. A corrente elétrica aí vai girando no circuito até atingir o potencial menor, beleza? Então gravem, né, sentido convencional da corrente elétrica. A corrente elétrica vai sair, vai se movimentar do maior potencial para o menor potencial. Então vou escrever aqui para vocês, ó. O sentido da corrente elétrica, ela vai do maior potencial, potencial que a gente chama de polo positivo, né? Para, para, para o menor potencial. E esse menor potencial, a gente chama ele de negativo. Então, esse aqui é o movimento da corrente elétrica, do maior para o menor potencial. Beleza? Esquece o sentido real e foca no convencional. Bem, então acho que eu tenho uma curiosidade legal, né, que são os tipos de corrente elétrica, né? Eu até citei na aula passada, né, tem a corrente contínua e a corrente alternada. A corrente contínua, repara, ó, a intensidade de corrente fica sempre a mesma, ela não aumenta nem diminui, então aqui a intensidade de corrente é sempre a mesma. Por exemplo, sei lá, 10 amperes, lembrando que amperes é a unidade de corrente elétrica. Quem gera esse tipo de corrente é uma pilha, por exemplo, ou uma bateria de carro, né, por exemplo. Aqui seria a corrente alternada, repara. Ora, a corrente elétrica tem um valor negativo, suponha menos 10. Ora, ela tem um valor positivo, mais 10, ela fica oscilando, ó, entre o mais e entre o menos. E aí, repara uma coisa interessante, que para ela oscilar entre a menor corrente e a maior corrente, ela passa pelo zero. Então, esse ponto aqui seria um ponto onde não tem corrente elétrica. Então, essa corrente se chama de corrente alternada, ou CA. O próprio nome, né, galera, ajuda a entender. Corrente alternada, ora ela é máxima, ora ela é mínima. E para passar do máximo para o mínimo, tem que passar pelo zero. Quem gera uma corrente alternada, né, é a tomada. Se você liga um aparelho na sua casa, esse aparelho vai ser alimentado por corrente alternada. É claro que não é a tomada que gera energia, né, galera? É claro que essa energia da tomada vem de uma usina, né? Pode ser uma hidrelétrica, uma termoelétrica, mas vem de uma usina de energia. Assunto esse que a gente já até revisou aqui nas nossas aulas, beleza? Usina de energia. Então, as usinas de energia geram energia ou corrente alternada, beleza? Agora, esse gráfico aqui é interessante, ó, o gráfico da corrente elétrica vezes o tempo. Então, se eu tenho uma certa corrente elétrica passando por um intervalo de tempo, eu tenho uma quantidade de carga, ó, e essa quantidade de carga, galera, justamente é a área desse gráfico. Então, se esse gráfico é um retângulo, por exemplo, então vai ser a base vezes a altura. Então, a carga que passa por esse aparelho, por exemplo, vai ser a quantidade corrente I vezes o intervalo de tempo ΔT.
Isso aqui ajuda a lembrar, por exemplo, o carregador do seu celular, né? O seu celular carregando, por exemplo. Repara que tem uns carregadores que são mais rápidos e outros que demoram mais um pouquinho. Então, quanto maior a intensidade de corrente que sai no seu carregador, menor fica o tempo. Então, sei lá, tem uns carregadores aí que eles falam que é power, né? Enfim. E aí recarrega o seu celular mais rápido que os carregadores comuns, porque ele deixa passar mais corrente elétrica para a sua bateria. Beleza? Então, essa formulazinha aqui, que a gente chama ela de kit, ela é para medir a carga. E aqui tem um ponto interessante, galera, tem um ponto importante. Ó, a unidade, a grandeza física de corrente elétrica é o ampere, que a gente chama de A. Então, o ampere é a unidade de corrente elétrica. E a unidade de medida, né, para o tempo é em segundos. É em segundos. Então, essa quantidade de carga usa a unidade de amperes vezes segundos. Tá? Deixa eu arrumar esse segundo aqui. Por que eu estou frisando isso aqui para vocês? Porque não sei se você conhece um pouquinho de tecnologia de celular, por exemplo. Alguns celulares estão vindo com bateria mais forte, né? Deixa eu só acabar de escrever aqui, ó, amperes vezes segundos. Eu já vi celulares aí com bateria de 5.000 miliampere hora, né? Exatamente essa unidade aqui, galera, é exatamente a quantidade de carga que essa bateria consegue armazenar. Quanto mais carga ela consegue armazenar, mais tempo, né, o seu celular vai funcionar sem precisar recarregar. Então, tem baterias de 5.000 miliamperes, tem a bateria de 4.000 miliamperes. E, Orlando, o que significa esse M aqui? Ó? Isso aqui é mili. É como se fosse 1 dividido por 1.000. Se você preferir, 1 vezes 10 a menos 3, tá? Então, 5.000 miliamperes, na verdade, é 5.000 dividido por 1.000 vezes o A vezes H. Então, eu posto os 3 zeros de cima e 3 zeros de baixo. Uma bateria de 5.000 miliamperes, ela armazena 5 ampere hora, tá? 5 ampere hora. Beleza? Só uma curiosidade para vocês aí quando você estiver vendo tecnologias aí de bateria, você trocar o seu celular, enfim. Se você quer que o celular dure mais tempo, você compra uma bateria com mais carga. 5.000, 5.200, nem sei se tem dessa quantidade toda aí. Beleza? Bom, então como é que a gente faz para quantizar a carga elétrica? Eu até dei até um spoilerzinho no slide anterior. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui uma corrente elétrica, né, ó, lembrando, ó, potencial maior, que a gente chama de polo positivo, potencial menor, que a gente chama de polo negativo. E o que eu disse para vocês da corrente elétrica? Ela sempre se desloca no potencial maior para o menor. Então, esse sentido aqui, ó, já está o sentido que a gente vai usar mesmo no nosso exercício, que é o sentido convencional. Orlando, como é que eu consigo saber a quantidade de carga que está sendo transferida? A gente vai usar aquela formulazinha. A quantidade de carga é o produto da corrente vezes o intervalo de tempo. É a nossa boa e velha formulazinha do kit. Tá? E esse power bank aqui, né, e essa bateria, é um exemplo interessante sobre os carregadores portáteis. Orlando, o que essa bateria armazena? Ela armazena carga, né? E essa carga armazenada, geralmente o power bank, né? Ele, sei lá, ele tem lá 6.000 miliampere hora, então é a quantidade de carga que está armazenada nele. E aí quando você pluga o seu celular, né? Essa carga é transferida para o seu celular, logo a bateria do celular vai ficar recarregada, né? E para que isso aconteça, né, galera, a gente tem que esperar um certo intervalo de tempo, né? Para o seu celular recarregar, tem que esperar um pouquinho para essa carga, né, ser passada de uma região para outra. Olha aqui um exemplo que caiu no Enem em 2017. A figura mostra uma bateria de computador portátil, qual necessita de uma corrente elétrica de 2 amperes. Então, a corrente elétrica I, galera, ela vale 2 amperes. Já anota aqui, ó, para funcionar corretamente, né? Quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo que esse notebook pode ser usado antes que ela descarregue completamente. Então eu quero saber o tempo que esse notebook pode ficar ligado, obviamente sem estar ligado na tomada, né? Para que ela, sem que a bateria descarregue completamente. Mas Orlando, tá faltando a carga. Tá faltando a carga. Concordo. Mas aonde que a carga tá, ó? A carga tá aqui, galera, ó. Ó, tô apontando para vocês aqui, ó. Ó, preto do preto não vai dar, né? Mas dá para vocês verem, ó. Aqui que tá a carga. Então, a carga dessa bateria
é 4.400 miliampere-hora. Mas, Orlando, desculpa, galera. Mas, Orlando, tá estranho esse miliampere-hora. Mas tranquilo. Então, essa carga vai ser 4.400 dividido por 1.000. Lembra que o mili é 1/1.000, fiz no slide anterior. Ampere vezes hora. Então, essa carga da bateria, se a gente corta dois zeros aqui e dois zeros aqui, agora divide 44 por 10, vai dar 4,4 ampere hora. Então, vamos guardar isso aqui, beleza? Então, a gente sabe, deixa eu até apagar essa interrogação. Ó. Então, olhando para o desenho e fazendo uma transformaçãozinha rapidinha, a gente conseguiu ver que a carga da bateria é 4,4 ampere hora. Orlando, agora é só jogar na fórmula, né? Isso, galera, só jogar na fórmulazinha do kit, que é igual a I vezes o intervalo de tempo que a gente quer. Bom, a carga é 4,4 ampere vezes hora. A corrente é 2 amperes. E o tempo eu não sei, ΔT. Orlando, eu tenho que jogar as unidades dentro da conta? Não, galera. Não precisa não. Eu só estou mostrando para vocês o seguinte, ó. Como eu tenho o ampere dos dois lados, ó, esse ampere some e esse ampere some. Então, esse tempo a gente vai achar em hora. E aí, o exercício quer que a gente encontre em minuto, tá? Fique esperto. Então, terminando de fazer essa conta, ó, o intervalo de tempo vai ser 4,4 sobre 2. E isso aqui vai dar 2,2 horas. Então, isso aqui vai dar 2,2 horas. Como é que a gente faz para passar para minuto? Pode ser regra de 3? Pode ser. Uma hora tem 60 minutos. Beleza ou não? 2,2 horas vão ser x. Ó, Landão, então é só multiplicar. 60 vezes 2,2. Isso, só fazer 60 vezes 2,2. Né? Aqui é vezes, ó, foi mal. E eu posso cortar esse zero com a vírgula, e então vai ser 22 vezes 6. Então, fazendo essa conta, vai dar aproximadamente 132 minutos. Então, ó, essa bateria vai ficar ligada no notebook num valor aproximado de 132 minutos até que a bateria descarregue completamente. Orlando, e se a carga dessa bateria fosse maior, sei lá, 5.000 miliamperes? O tempo ia aumentar, né, galera? Se a carga é maior, o tempo que o computador ia ficar ligado ia ser maior também. Beleza? Bom, agora uma relação entre a corrente elétrica e a resistência, né, que a gente tinha citado aí na aula passada, U igual a R vezes I, é a primeira lei de Ohm, onde a resistência é constante. Então, por exemplo, ó, se eu tenho aqui uma diferença potencial, eu vou fazer dois exemplos. Ó, uma diferença potencial de 3 volts, e aí eu gero uma corrente elétrica de, vamos chutar aqui uma ideia de 1 volt. Como é que ficaria isso aqui no gráfico? Ó? Quando a DDP é 3 volts, a corrente elétrica é 1 ampere. E eu coloquei a unidade errada aqui, galera, foi mal. Aqui é 1 ampere, ó, é um Azinho, ampere. E esse aqui é o volt. Volt é a DDP, tá, galera? Volt é a DDP. Se eu trocar essa pilha e colocar 6 volts, não vai ser a mesma corrente. Se eu dobro a DDP, eu vou dobrar a corrente. Então, aqui vai ser 2 amperes. E aí, ó, quando for 6 volts, a corrente elétrica passa a ser 2 amperes. E aí eu tenho esse ponto aqui, galera, ó, e esse ponto aqui, ó. E aí a gente pode traçar essa reta passando pelos pontos, e essa reta representa exatamente a resistência R, que é dada em ohm. E a resistência, galera, é uma característica da lâmpada, tá? A resistência é uma característica da lâmpada. É muito comum de chamar também essa lâmpada de um resistor, tá? E ela vai ser constante, beleza? Se eu quero saber o valor dessa resistência, é só substituir na fórmula aqui, ó. Ó, quando U vale 3, eu não sei o valor de R, mas a corrente vale 1. Então, essa resistência é de 3 ohms. Mas, Orlando, se o U valer 6, tranquilo, ó, se o U valer 6, a resistência eu não sei, a corrente vale quanto? 2. Então, essa resistência é 6 sobre 2, que continua sendo 3 ohms. Então, não importa o valor da tensão e da corrente, a resistência fica constante. Beleza? Aqui tem um exemplo. Ó. Suponha um resistor ohmico quando é submetido a DDP de 40 volts. É necessário uma corrente elétrica de intensidade de 20 amperes. Quando a corrente que atravessa for igual a 4, a DDP em volts será? Então, primeiro eu tenho que achar a resistência. Então, eu vou usar a tensão com 40 volts
e eu vou usar a corrente com 20 amperes. Então, vou substituir nessa fórmula, eu vou ter então que 40 é igual a R vezes o I, que é 20 amperes. Aqui eu comi um zero, deixa eu arrumar aqui, ó, que é 20 amperes. Beleza. Então, aqui fica uma matemática de boa, galera. Ó, vai ser 40 dividido por 20. Deixa eu ajeitar isso aqui, ó, para vocês não ficarem perdidos aí, ó. Deixa eu arrumar isso aqui e tirar esse ampere daqui. Beleza, deixa eu arrumar aqui com calma. Pronto, ó. Opa, peguei caneta errada. É você. Ó, beleza. Bom, então essa resistência aqui, galera, vai dar 2 ohms. 2 ohms. Corta aqui, vai dar 2 ohms. Agora, quando a corrente que atravessa for igual a 4, o que vai acontecer com a DDP? Então, a gente já sabe que essa resistência é 2 ohms, ela não muda. Só que agora, a corrente foi para 4 amperes. E a gente vai usar de novo, ó, U igual a R vezes I. U eu não sei, a resistência é 2 e a corrente passa a ser 4. Então, essa tensão caiu para 8 volts. Óbvio, né, galera? Se a corrente cai, a tensão também cai. Se a corrente tivesse aumentado, a tensão também teria aumentado. Mais um exemplo, para a gente poder finalizar essa discussãozinha de hoje, que na verdade é uma revisãozinha da aula da semana passada, né? Só que vai ter um bônusinho de exercício. Um choque elétrico produzido por um corpo humano pode provocar efeitos que vão desde simples dor de cabeça, a contração muscular, paralisia respiratória ou fibrilização ventricular. Tais efeitos dependem dos fatores como a intensidade da corrente elétrica, duração, resistência, da porção do corpo, por aí vai. Suponha, por exemplo, que um choque produz uma corrente de 4 miliamperes. Ó, o Mzinho aqui aparecendo de novo, galera. Lembra que isso aqui é 1 sobre 1000. Então, a corrente elétrica aí é de 4 miliamperes. É bem fraquinha essa corrente, hein? E a resistência é de 3.000 ohms. Ó, resistência altaça. A resistência é de 3.000 ohms. Quer saber qual é o potencial elétrico, né? Tá dado tudo em volt, ó. Ah, então vamos fazer, galera. U é igual a R vezes I, beleza? Então, o U a gente está procurando. O R é a resistência, que é 3.000. E esse I, galera, ó, é 4 miliamperes. Então, é 4 sobre 1000. Não esquece, esse Mzinho, coloca aqui em cima. Esse M representa um mili, que é 1 vezes 10 elevado a menos 3. Ou, se você preferir, 1 sobre 1000, tá? 1 sobre 1000. Então, eu posso cortar. Posso cortar os 3 zeros de cima com os 3 zeros de baixo. E aí minha conta fica muito fácil. 3 vezes 4, 12. Então, essa tensão é de 12 volts. E aí a minha resposta, a letra A não é, a letra B não é, porque aqui fala que é 1,5 volt. Aqui está falando que é 6 volts. Então, a resposta é a letra C. Então, é como se fosse a bateria de um automóvel, pois a bateria de um automóvel é 12 volts. Beleza? Ah, tem mais um, galera. Tem só mais um para a gente poder finalizar, tá? Para a aula ficar muito grande. O chuveiro elétrico é submetido a DP de 220 volts. Então, você já anota aí, ó. Ó, a DDP é 220 volts. Show. Sendo percorrido por uma corrente elétrica de 10 amperes. Então, a corrente elétrica I é 10 amperes. Beleza, galera? Determine a resistência elétrica do chuveiro. Então, a letra A quer saber a resistência. Qual é a fórmula? U é igual a R vezes I. O nosso U vale quanto? 220, coloca aqui. O nosso R a gente não sabe e o I vale 10. Logo, essa resistência, galera, vai ser 220 sobre 10. Corta, corta. Essa resistência, opa, foi mal. Essa resistência vai dar 22 ohms. Tranquilo, fácil, matemáticazinha básica. Agora, a letra B. Se a DDP for reduzida para 110, opa, então peraí, letra B. A nossa nova DDP é 110 volts. Beleza. Qual será o novo valor da corrente elétrica? Quanto que vale a corrente elétrica aí? Sabendo que o nosso resistor continua sendo 22 ohms. Porque o resistor ômico, a sua resistência não muda. Então, vamos de novo para a nossa formulazinha. U é igual a R vezes I, beleza ou não? O nosso U é 110 volts, tá aqui. O nosso R é 22 vezes I. Então, a nossa nova corrente elétrica vai ser 110 sobre 22. E a gente vai fazer essa continha. Eu vou pegar a calculadora rapidinho que a gente poder agilizar.
110 dividido por 22 vai dar 5. Então agora a corrente elétrica cai para 5 amperes, beleza? Diminuir a tensão, diminuir a corrente. Nem precisava fazer conta, né, galera? Repara, quando era 220, a corrente era 10. Se eu dividir a tensão pela metade, a corrente também tem que vir pela metade. E a resistência é a mesma. Bem, galera, essa foi a nossa aula. Na verdade, essa aula está completando a aula de semana passada, que ficou um pouquinho ruim. Hoje vai ter exercício, né? Dessa vez vai ter exercício. Corre lá, responda o formulário. Qualquer dúvida, é só chamar. Um abraço. O celular quer conversar comigo? Não, não quero conversar com você. Fiquem com Deus, se cuidem. Fui.